Vamos lá. A aprovação do trabalho do presidente Lula entre homem e mulher. Muito bom esse ponto, tá? E aí entra o lance evangélico forte, tá? Você percebe que pela primeira vez, tá? Em muito tempo, a gente vê um resultado em termos de margem de erro igual na aprovação do Lula entre homem e mulher. É muito louco. Porque isto não acompanha tendências eleitorais, tá? Na tendência eleitoral, a mulher é bem mais... Não bem mais, mas ela é, vamos dizer, suficientemente mais lulista do que Bolsonaro para você perceber uma diferença. Aí não. A rejeição e a aprovação estão praticamente iguais. E elas estão acompanhando as mesmas tendências, tá? Essa tendência, porém, ela não se converte em, vamos dizer, em resultados eleitorais para a direita, porque a mulher hoje não... Ela está aumentando a reprovação dela ao governo Lula, ainda que na hora de votar num candidato à direita ela não vote, entendeu? Então tem um problema aí a ser equilibrado, porque ela pode até estar achando que o governo Lula não é bom, mas ela ainda assim não compra um candidato de direita, por diversas razões. Eu acho que a cultura da bolsa dos auxílios está aí, isso conta demais, tá? Não volto a falar, o voto feminino, em geral, é um voto muito pouco... Tem que ser cuidadoso o que eu vou falar, tá? É um voto que se baseia em estímulos que não constroem grandes países. Pronto. Tá? Assim, os estímulos, especialmente da bolsa, do não sei o que, tal, da mãe solteira, são estímulos que não vão, que no longo prazo não são bons. Tá? Isso precisa ser colocado aqui. Não que o homem brasileiro vote muito bem também, mas assim, são certos estímulos. A gente viu pelo fenômeno do Janones. Brenner, bem-vindo. O fenômeno do Janones foi isso. João Campos. São fenômenos, assim, e não que o homem vota bem pra caramba, eu não tô falando disso, o homem vota mal, o brasileiro vota mal, tá? Mas a esquerda sabe utilizar estímulos pra captar esse eleitor feminino, pra captar o fenômeno da família destruída, da mulher que é arrimo de família, e eles colocam essa mulher num ciclo vicioso, ela fica presa nesses auxílios, até porque essa mulher foi abandonada, ela foi engravidada e abandonada pelo marido. Ou vocês acham que o apelido Painho é à toa? Exato, tá? Então tem que ser muito cuidadoso pra falar, mas é verdade, verdade, tá? Eu tô falando de um fenômeno específico, um recorte específico de mulheres em geral que tiveram relações erradas com homens que não foram homens de assumir isso, elas se tornam arrimo de família, elas têm que sustentar a família, o estado da bolsa, elas criam uma relação de dependência e uma relação muito... E aí elas acabam voltando nisso. É você acabar gravando esse ciclo político de, em vez de tornar as pessoas independentes e donas do próprio nariz, você mantém as pessoas na pobreza, e no auxílio, aumentando gastos, e você fica preso nisso. Tanto que, né, é aquela constante que a gente viu da aprovação do Lula no Nordeste. É uma constante, cara. Não muda. Ele fala isso, fala aquilo, melhora isso, piora aquilo, e o negócio continua mais ou menos o mesmo. Porque a pessoa tá ali, ó, uma relação... Religião. Tá? Religião. Nossa senhora. Isso aqui tem um ponto. Isso aqui não pegou essa polêmica do aborto. Não, mas, honestamente... Você acha? Você não acha que a polêmica do aborto mexe com o público católico tanto quanto Israel mexe com os evangélicos? Eu acho que não. Eu acho que esse catolicismo engajado é pequeno, é nicho. Eu acho que o catolicismo hoje é muito mais nominal, ou seja, as pessoas se declaram católicas, mas não exercem. E quando não exercem, elas não só não vão na vida, elas não vivem os dogmas, elas não vivem... É aquela pessoa que tem quaresma, não faz quaresma. É um catolicismo desenergizado. Diferentemente do evangélico. Diferente. Sim. Ele é muito sincrético. O catolicismo hoje brasileiro é muito sincrético. Uma coisa muito solta, né? Então, e outra coisa, quais são os interiores hoje muito católicos? Esses interiores, você vai ter um cruzamento ali com esse Nordeste que você citou, com o Norte. Então, o que acontece? Na população que se denomina católica, você tem um desenho muito similar ao desenho do Nordeste, do Norte, da região Norte também, Norte barra Centro-Oeste e tal. Tem um padrão ali, que é o padrão da cidade pequena, tá? Então, tá aí esse desenho, ainda que a rejeição tenha aumentado. Lembremos, entre católicos a rejeição, a desaprovação começa com 14, já dá um salto para 37 para, né, ir lá para aquela meio que aquela normalidade. Aí agora tem 39. 39, tá? A dos evangélicos começa com 42, salta para 55 no começo do governo Lula, cai conforme há uma pequena melhoria econômica no meio do ano passado, como eu já descrevi. E aí, cara, é o famoso, se diz no termo de galera que trabalha com produção, né, para aumentar a produção, o ramp-up. Rolou o famoso ramp-up. Pá!
Ah lá, sobe que sobe, foguete não tem ré tirando os do Elon Musk, tá? O negócio só subindo. Opa, tem ré sim. Tem os foguetes do Elon Musk tem ré, tanto que eles pousam de... Pô, cara, foguete não tem ré tirando os do Elon Musk. Ah, tá, entendi. Tirando os do Elon eu sou Musk, baga- pô. Eu falei isso. Então, ó, voando a reprovação e assim, e a aprovação caindo, tá? Aí é um misto de, cara, pensem o seguinte, há uma cultura de trabalho e uma cultura de incentivo ao trabalho nas comunidades evangélicas, certo? As comunidades evangélicas, elas, portanto, sentem os efeitos que o Lula causa na economia de maneira diferente. Elas são pessoas economicamente mais ativas do que o eleitor típico do Lula. Galera, tá entendendo? Eu não tô querendo ofender ninguém, mas vocês estão entendendo? Há um estímulo claro ao trabalho dentro das comunidades evangélicas, dentro da doutrina, e dentre todas as doutrinas. Faz parte até da teologia da prosperidade. Essas pessoas estão tendo sua vida impactada, sua capacidade de consumo impactada. Vai vir agora essa bomba que a pesquisa não captou, pegando entregadores e motoristas de Uber. Vai impactar aí também, tá? As comunidades, assim, o evangélico, tá? Ele tá indo pras cabeças contra o Lula. No momento em que o Partido Republicanos, tá? Que é dos evangélicos, tá se juntando ali ao governo Lula, tá? Isso é muito louco. Próxima é a avaliação geral do governo Lula. Olha aí, ó. Praticamente empatado. Então, a avaliação geral, entenda assim, muita gente confunde isso. Reprovação e aprovação com uma avaliação de se é bom, médio ou ruim. Positivo, regular ou negativo. Tá? São coisas diferentes, porque você qualifica de maneira diferente. Então veja, o regular, ele pega essa pessoa mais despolitizada, que acaba fazendo essa coisa mais conjuntural. Então, o cara que considera o governo positivo, veja que ele oscila pouco. Ele vai dos 40, 42 e aí tá em 35. Tá baixo, tá? Um governo Lula com 35 de aprovação não é um governo que o Lula tá acostumado. Sim. Ele só teve nos primeiros anos de mandato dele aprovação baixa por conta do escândalo do Mensalão, que baixou bastante a aprovação. Depois coisa chegou a bater 70, praticamente 80%. Chegou a 80%. Aí vamos pra reprovação, pro regular. O regular, ele ficou lá no meião mesmo, né? Melhorou, aumentou, depois diminuiu, agora deu uma diminuidinha, mas tá seguindo mais ou menos a média. A novidade é que quem considera o governo negativo, que ficava oscilando entre 20 alto e 30, então 29, foi 28, não, 26, 29, 27, 24, aí 29, pum, 34. Praticamente empata. Mantendo-se essa tendência, e como a curva de aumento de reprovação entre os evangélicos sobe e a da aprovação desce, a tendência é que na próxima pesquisa, mantendo essa tendência, o Lula já tenha uma avaliação negativa superior à sua avaliação positiva, tá bom? É isso, tá? Então, tenham isso em mente. Agora, veja isso Aqui no próximo gráfico, tá? Esse gráfico, assim, é de deixar, tá, a galera do governo, assim, pulando. Entre os católicos, aquilo que eu já tinha explicado, tá? Agora, entre os evangélicos, cara, quem fala assim que esse governo a avaliação do governo como negativa, como ruim, ela salta de 36 para 48. 36 para 12%. É uma explosão, tá? E a aprovação cai 5 pontos também. E o regular, que é aquele evangélico que fala, o governo tá normal, minha vida tá normal. Ele, não tá normal não. Tá ruim. Então, galera, é uma explosão de reprovação e é muito difícil você ter, quando você tem uma tendência tão, assim, clara de aumento, você vê, volta aí os 4 gráficos pra gente ir pra, entre evangélicos, esse aí. Vocês percebem que tem uma tendência? Que dificilmente, se não houver uma mudança específica, muito forte em termos econômicos no governo, essa curva de subida da reprovação e de descida da aprovação, ela não será alterada. Então, quando você faz uma projeção baseada numa continuidade, numa tendência forte aí no gráfico, o que você tem no fim do dia é uma capacidade de prever. Olha, o Lula vai estar bem reprovado. Lula exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que o Hitler fez na Segunda Guerra. 60% diz que exagerou. Ora, isso é uma coisa de debate público, de debate político, tá? Que tende a impactar mais em quem está ou vivendo aquilo com intensidade ou que leva esse assunto muito a sério. Os evangélicos estão enquadrados nesses dois casos.
Então, assim, aí é uma das razões pra ter acontecido isso. O Felipe Nunes, que é o da Quest, é um pesquisador, ele tem um instituto de pesquisa sério, ele é um cara inteligente. Ele botou essa pergunta aí, logo depois dos outros dados, pra pessoa já... Entendi. Tá? Vamos lá pro próximo. Antes, o óculos, por favor. Ah, é verdade, pô. Já mete o Ivan Renan aí. Vamos lá, galera. Ainda tem produto de estoque pra chegar ao 10, pelo visto. Trocaram aqui a caixa. Nossa, isso aqui é... Lula exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial? Aquela mesma pergunta. Entre católicos, 57%. Então, é assim, é consensual, não consensual, mas é majoritário na população brasileira de que ele exagerou, né? Agora, entre evangélicos, foi praticamente 70%. Católicos, 57%. Tem uma diferença aí. O evangélico sente isso, porque, obviamente, existe dentro da doutrina evangélica um entendimento particular. Obviamente que ele é difuso dentro da comunidade, porque ela é difusa por si só, existem muitas denominações, só que essa relação, não só com o Velho Testamento, que é muito mais forte nos evangélicos que com os católicos, e, vamos dizer, nesse entendimento que eles têm sobre Israel, esse assunto se torna muito delicado para eles, mas muito delicado. E entenda uma coisa, o PT, mesmo sabendo disso, não vai arredar o pé, tá? Sim. As posições que o PT tem sobre o Estado de Israel são posições fundantes, tá, do posicionamento terceiro-mundista das esquerdas e do PT. Então o PT não vai alterar isso. E o PT topa pagar o preço que for. O PT pensa da seguinte maneira: não vou alterar minhas posições. O Lula ainda tá no terceiro mandato, tá velho, tá coxudo, tá comendo a janja. O Lula tá falando assim, ó, eu vou fazer o que eu quero nesse mandato. Vou ser feliz. Não vou me importar aqui o que os outros pensam. Então ele vai fazer o que ele, as esquerdas e o partido querem, tá? E ele acha que ele consegue resolver isso mediante um toque de Midas na economia. Que ainda não veio. E anotem aí. Lembra que eu falei? Preciso falar do Bolsa Carne, tá? Procurar aí do Bolsa Carne. Eu tenho aqui. Porque foi a gente que previu isso aí antes de todo mundo. Este filho da puta desse programa aqui, que vocês viram antes esse programa aqui, a gente falar do Bolsa Carne. E graças a Deus o trabalho sério daquela mesma equipe séria do Estadão, que realmente faz jornalismo, descobriu. O Bolsa Carne ainda assim, é Kubun Lai, que foi pego na Lava Jato. Então o cara, o pecuarista do PT, o pecuarista de esquerda, o Bun Lai, tá, amigão do Lula, propôs o projeto desse Bolsa Carne pro PT, tá? E, obviamente, isso aí vai ser uma grande roubalheira, assim, pode anotar, é roubalheira o que vem aí, tá? É roubalheira, é um escândalo, é roubalheira pura, tá? Mas, enfim, isso pode ser parte desse plano de marketing do Lula pra melhorar a imagem dele, tá? Vamos lá. Entre eleitores do Lula e do Bolsonaro, nítido, óbvio, isso a gente já saberia, mas mesmo eleitor do Lula ficou dividido. Né? Você percebe que o eleitor do Lula aqui, que essa primeira coluna, ficou divididão. Próximo. Entre os que aprovam e desaprovam o Lula, obviamente, né? Olha só, cara. Então vamos lá. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil... Aqui é a leitura econômica, tá? A leitura de que a economia brasileira piorou de dezembro para fevereiro, ela ficou bem escancarada. Porque o melhorou caiu e o piorou subiu muito. Ora, ele não subiu na mesma intensidade da crítica moral às posições do Lula sobre Israel. Então é o famoso não é só a economia estúpido. Porque se você achar que foi só a economia estúpido, você não teria essa mudança de números tão grave que o Lula teve no aumento da rejeição dele. Entenderam isso? Digite vocês entenderam que isso é importante, porque muito analista quer considerar que é só questão econômica. É sempre a questão. Não é só questão econômica. Tá? É importante colocar isso. Vamos pro próximo. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil, aí entre eleitores do Lula. Veja só que mesmo entre eleitores do Lula, já começou a ficar que tá caro viver no Brasil do Lula. Nos do Bolsonaro, mano, coisa assim, né? Voando, 70%, tá? E do cara que votou nulo, inclui a gente aí, mesma coisa, subindo, tá? Ainda tem um regular ali, porque lembrando que boa parte da galera que votou nulo é uma galera despolitizada, não é que a galera que é nenhum nem outro, ela simplesmente não liga. Uma parte desse eleitor don't care,